glória a Deus, porque nós temos esse tempo, porque Jesus é bem-vindo aqui conosco, porque antes mesmo de nós estarmos aqui juntos, Jesus já estava aqui. E você que está hoje aqui conosco, você que pode estar assistindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem, nós vamos estar meditando sobre a vida de Zaqueu. E lendo assim a Bíblia e ouvindo essa passagem, você vai ver que existe um ensinamento muito grande do Senhor Jesus para cada um de nós. Jesus não é um intruso, Jesus ele não invade as nossas vidas, mas ele está à porta batendo, está nos chamando. Talvez você tenha hoje essa oportunidade para estar ouvindo a palavra e a voz de Deus. Aproveite esse momento. Nós vamos estar lendo o livro de Lucas, que está no capítulo 19, do verso 1 ao 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Aleluia. A gente vê aí nessa passagem que Jesus estava visitando a cidade de Jericó naqueles dias. E havia ali um homem chamado Zaqueu, que era uma pessoa importante, uma pessoa conhecida, uma pessoa rica, abastada, mas ele era considerado um pecador, uma pessoa indigna, mesmo sendo rico, mesmo sendo importante, né? Mas mesmo ele tendo tudo isso, faltava nele alguma coisa. E ele já devia ter ouvido falar de Jesus. Só que ele quis saber mais de Jesus, ele queria ver Jesus. Muitos de nós conhecemos, já ouvimos falar de Jesus, é muito difícil uma pessoa que não tem ouvido falar de Jesus. Jesus, ele dividiu eras, ele dividiu a história, ele fez milagres, a sua presença na terra é inquestionável, né? Ninguém tem dúvida disso. Mas é muito difícil aqueles que às vezes querem ver Jesus como ele realmente é, querem se aproximar, querem conhecê-lo como ele é. Mas Zaqueu, com tudo que ele tinha, ele resolveu ver Jesus, porque ele viu que ali ia passar, naquele dia Jesus ia passar por aquele lugar ali. E ele correu para poder subir numa árvore, porque havia uma multidão, como ele era de baixa estatura, ele não iria conseguir enxergar. Muitos de nós não veem Jesus hoje, porque existem muitas coisas que impedem. Às vezes é o dinheiro, às vezes é a segurança, às vezes é um coração endurecido, muitas vezes são pessoas, muitas vezes até uma religião. Porque existem religiões que às vezes nos separam de Deus. Elas marcam como cristãos, mas não vivem realmente o cristianismo verdadeiro, que é o conhecimento da palavra, é pensar em Jesus como Senhor e único caminho, né? E tudo isso pode às vezes te afastar. Ali era uma multidão, mas ele correu adiante, ele se sacrificou, ele subiu numa árvore, não deve ter sido fácil para ele fazer isso, mas ele fez um sacrifício, porque ele queria ver Jesus. Às vezes você precisa hoje começar a fazer mudança na sua vida, para
que você possa ver Jesus. Tirar tudo aquilo que te atrapalha. E às vezes fazer algum esforço. Porque às vezes não é fácil encontrar com Jesus para você. Mas se você fizer um esforço, Jesus está sempre com a mão estendida. E Ele vai te ver, aonde quer que você esteja. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Jesus, ele não perde tempo ali com ele. Ele já manda descer, ele já chama, porque ele viu o interesse de Zaqueu em conhecê-lo. E ele fala: hoje eu vou estar na sua casa. Né? Muitas vezes nós já tivemos um encontro com Jesus há muito tempo, mas nós nunca fomos depressa ao encontro dele. Nunca permitimos que Jesus entrasse no nosso lar verdadeiramente, tomasse conta como Senhor e Salvador das nossas vidas. Né? Mas ele não. Ele, além de tudo, ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Muitas pessoas acham que ter Jesus é uma vida de sacrifício, de tristeza, de problemas, de dificuldades, de abnegação. Mas Jesus é a libertação. Aqueles que não têm Jesus é que são presos, é que vivem na escuridão, é que vivem nas trevas, é que vivem uma vida sem um sentido. Por exemplo, Zaqueu aqui, ele era rico, ele era importante, mas faltava nele alguma coisa. Todos nós temos um lugar, um espaço no nosso coração que tem que ser preenchido por Jesus. Se ele não tiver preenchido, nossa vida é vazia, nós podemos ter tudo, nós podemos ter riqueza, nós podemos ter facilidades, nós podemos ter um nome importante, mas nada vai preencher o nosso coração. Nada vai preencher a nossa vida, vai ser completa a nossa vida. E ele foi ali e todos falaram: nossa, mas Jesus vai se hospedar na casa de um pecador? Por incrível que pareça, Jesus, ele vai até a casa do pecador. Às vezes você pode achar que você tem um pecado tão grande que você não tem mais chance, que Jesus nunca vai olhar para você, que não tem perdão. Mas saiba que Jesus perdoa todos os pecados. Ele morreu na cruz por nós, por todos os nossos pecados. Jesus tem conhecimento dos nossos pecados, até o que nós vamos pecar adiante. Né? E Ele sempre vai te dar uma nova chance. O maior pecado que não tem perdão é nós não crermos nele e não deixarmos que Ele seja o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quando Jesus vem adentrar na nossa vida, Jesus abre os nossos olhos e faz com que nós reconheçamos que nós somos pecadores, que nós precisamos de arrependimento, que nós precisamos de perdão dos nossos pecados e que nós precisamos de transformação. Ele viveu muitos anos, provavelmente ele cobrava mais impostos do que ele deveria, mas ele reconhece naquele momento que Jesus foi ali com ele já reconheceu o pecado dele e ele se arrependeu e ele já teve uma transformação. Muitas vezes a transformação não é da noite para o dia. Ele ali provavelmente ele ia ter que caminhar, às vezes por tempos, e buscar as pessoas que ele já havia prejudicado, já havia entristecido, já havia até roubado, e ele teria que consertar esses problemas. Como nós também, às vezes nós temos problemas, dificuldades, pecados, erros, nós precisamos consertar. Mas Deus dá esse tempo para nós. Nunca, a gente pode pensar que não tem mais jeito. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é aquele que sempre nos dá uma chance e sempre vai ter uma oportunidade para a gente poder estar fazendo alguma coisa para consertar nossos erros e transformar nossa vida. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Quando Jesus entra no nosso lar, para ficar, para habitar, para comandar, há salvação. Amém. Não só para nós, mas como a todos aqueles que estão na nossa casa. Porque quando Jesus, ele habita, ele domina o espaço. E aí nós nos transformamos em filhos dele. Muitas
pessoas acham que todo mundo é filho de Deus, mas só é filho de Deus aquele que crê em Jesus Cristo e que tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus, Ele quer buscar os perdidos. Ele quer que você abra a sua porta da sua casa para que Ele entre. Independente de quem você seja pobre, seja rico, seja bom ou seja mau. Jesus veio buscar e salvar a todos. Eu queria completar citando um outro versículo que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém. Isso é promessa do Senhor. O Senhor Ele não invade as nossas vidas, Ele não é um intruso, Ele não é inconveniente, o Senhor é perfeito. Mas Ele está batendo e Ele está chamando. Se você ouvir a sua voz hoje, abra a porta do seu coração, deixe Jesus entrar, deixe Ele transformar a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Amém. Que Deus abençoe e que cada um possa aproveitar, porque hoje às vezes pode ser a única oportunidade que Jesus vai estar passando perto de você e te chamando.